Depois de acusar o governo federal de ter deixado o Rio de Janeiro sozinho em termos de segurança pública, o governador Cláudio Castro ligou para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para dizer que não é bem assim. O gesto foi lido como uma tentativa de jogar panos quentes em cima da situação. Vamos ouvir mais sobre essa história com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá! Então, a primeira coisa que aconteceu, né, foi o governo do Rio de Janeiro dizendo, não, a culpa aí é do governo federal, a culpa é do PT, né, eles vão lá, fazem uma chacina e a culpa é do PT. Aí depois liga e diz que não é bem assim? Como é que é? É mais ou menos isso, Ana. Mais ou menos isso. Foi aí a maior chacina da história do Rio de Janeiro, né? E a primeira coisa que o Castro fez foi tentar responsabilizar o governo federal. Vou até mostrar. As nossas polícias sozinhas é uma operação maior do que a de 2010 e, infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje e estão fazendo a maior operação da história do Rio de Janeiro. Ele vai dar outra notícia ali. Mas então ele já falou: não, estamos sozinhos aqui. E isso foi com um timing que faz a gente desconfiar, porque o Lula estava voltando da viagem da Malásia, ele passou 20 horas incomunicável, e foi no meio dessas 20 horas que o Lula estava incomunicável que o Cláudio Castro resolveu soltar essa. Então, não estou afirmando nada, só que é suspeito o timing, né? E daí acabou caindo na mão do Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, responder. E a resposta foi imediata. Bom, e só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Só a questão de GLO, você chegou a ver. Daí já vai entrar na questão da GLO, que é outro assunto. Mas o Lewandowski deixando claro, não teve pedido. Ok. Qual que foi o próximo passo nessa saga, Ana? O Cláudio Castro foi lá bater um telefonema para a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Vamos aqui, ICL Notícias, reportagem do Kleber Lourenço. Cláudio Castro liga para a Gleisi e tenta conter atrito com o governo federal sobre a ajuda ao Rio de Janeiro. Conter atrito, olha só. Vamos direto aqui para as informações que nos interessam. Depois de afirmar que o governo federal havia deixado o Rio de Janeiro sozinho durante a mega operação dos complexos da Alemanha e da Penha, o governador Cláudio Castro do PL recuou. Ele ligou para a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para dizer que não quis atacar o presidente Lula e que o pedido de ajuda era apenas por blindados e não por tropas federais. O telefonema, segundo integrantes do governo, foi uma tentativa de esfriar a crise e conter a repercussão negativa de suas declarações. Nos bastidores, membros da articulação política do Palácio Planalto descrevem a ligação como um gesto de descompressão. Ele fez aquela fala que pediu ajuda federal. Mentira, ele não pediu um blindado. Sem GLO não dá. Depois ligou para a Gleisi para dizer que não era bem isso, que não falou mal do governo federal, relatou uma fonte governista sob reserva. Foi pedir desculpas. Basicamente isso. Foi pedir desculpas. Arregou, pediu desculpas. Tudo isso, Ana, e aí a gente ainda tem que pensar no contexto, né? O contexto, claro, que a gente está chegando às eleições, ano que vem, 2026, mas também no contexto do passado do Cláudio Castro. Do que a gente está falando? A gente está falando de um governador que, junto com outros governadores da direita, se opôs à PEC da segurança pública. Está fazendo todo esse discurso de não, vamos... É culpa do governo federal, porque o governo federal não sabe lidar com segurança, pipipi, popopó, deixa a gente sozinho. Mas ele se coloca contra a PEC da segurança pública. E, inclusive, Ana, no final do ano passado, ele, junto com outros governadores da direita, assinou uma
carta dizendo que o governo federal não tem que interferir na segurança dos estados. Que coisa, né? Aqui, Amanda Miranda, lá no ICL, Castro e presidenciáveis assinaram carta para garantir a autonomia dos estados na segurança. Como é que fica aí, então, né? Né? Então aqui, ó, Cláudio Castro e pelo menos 3 governadores que hoje são pré-candidatos a presidentes para 2026 em Florianópolis, no final de 2024, assinaram um documento dizendo-se contra qualquer proposta que enfraqueça os estados e reduza a sua capacidade de agir de forma rápida e adequada às necessidades locais. O documento intitulado Carta de Florianópolis foi redigido após reunião do Consórcio Integração Sul e Sudeste. No encontro, os presidenciáveis Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Romeu Zema foram recebidos pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Vamos lá, Ana. Tem muita coisa para falar aqui. Eu vou tentar ser rápida, já agora que já trouxe os fatos, para dar espaço para você dar as suas opiniões também. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer: eles não querem interferência da Polícia Federal nos estados, por uma razão bem simples. Quando a Polícia Federal entra, acaba descobrindo o envolvimento, às vezes, da própria Polícia Militar e da própria Polícia Civil nos crimes. Vou dar um exemplo bem claro do Rio de Janeiro. Assassinato de Marielle Franco ficou de 2018 até 2023 sem solução. Entrou a Polícia Federal, descobriu rapidinho como é que tinha acontecido a coisa e descobriu, inclusive, que havia um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro entre os supostos mandantes. Que coisa. Entende? Entende como, quando a Polícia Federal vai lá e se mete, e a Receita Federal se metem na segurança de São Paulo, acabam pegando um monte de gente na Faria Lima e precisa o secretário de Estado e o governador ficar: não, gente, não é o PCC, não é o PCC, não é o PCC. Desesperados. Eles não querem será, né? que a intervenção federal, Polícia Federal. Então, tudo isso é jogo de cena. É para pegar e causar uma crise de segurança pública imensa e depois jogar no colo do governo federal às beiras de uma eleição, pouco antes de um ano eleitoral. É isso. E outra coisa que a gente tem que pensar é que esse tipo de operação não serve para porra nenhuma. O que vai acontecer? Exatamente. Vai morrer um monte de gente que era bandido, sim, que não vai adiantar porra nenhuma, porque vai entrar outros bandidos no lugar, vai morrer policial e não vai adiantar porra nenhuma, vão colocar os policiais no lugar, então não venham com aquele papinho de não, a gente tá protegendo os policiais. Não, vocês estão usando o policial como bucha de canhão, vocês estão botando eles para morrer com um tiro de bandido e botando eles para morrer de suicídio. Suicídio depois, porque não aguentam o que eles próprios são obrigados a fazer. Porque não sei se vocês sabem, suicídio mata mais policial do que bandido. E vai morrer gente inocente que não tinha nada a ver com a história, só porque mora na favela, e se é homem e mora na favela é bandido. Ponto. Não precisa. E vai resolver alguma coisa? Não. Amanhã tá tudo igual. Colocaram outros policiais no lugar, colocaram outros bandidos no lugar, e mais gente inocente vai morrer também. Não serve pra nada. Gente, as armas, elas não são produzidas na favela. As drogas não são produzidas na favela. Se você pegar e cortar a linha de suprimento de drogas, de armas, etc., para a favela, o crime acaba sozinho. Agora, a questão é que para cortar as linhas de suprimento, você tem que mexer na Faria Lima, não é na favela, né? Então, é isso, gente. É isso. Não serve para nada. Você quer resolver crime organizado? Não é com ações desse tipo. Então, para e bota a mão na consciência. Para que isso está servindo? Essa é a grande pergunta a ser feita, Sofia. O que é que se ganha? O que é que saiu dessa operação? Tem isso também, né? Para que serviu essa operação? Para botar a culpa no governo federal e fazer showzinho eleitoral. É isso. Mataram mais de 130 pessoas, entre bandidos, policiais e inocentes,
para o Cláudio Castro botar a culpa no governo federal e dizer que, olha, eles não sabem lidar com segurança, sendo que não serviu para nada além disso. Não causou um centavo de prejuízo para quem realmente ganha dinheiro com crime organizado, que não mora na favela. Exatamente, exatamente. E aproveita, né, fideliza aí a sua base, né, que vive do ódio, né, que tá aí hoje fervendo aí de prazer, de ver gente sendo morta e achando que isso é algum tipo de campanha contra a violência, algum tipo de ação contra a violência. Não vai acabar a violência, não vai acabar a criminalidade, não vai sequer diminuir. Pelo contrário. Pelo contrário. Só aumenta a violência, aumenta o sofrimento, aumenta os problemas, mas esse é o ponto, né? Esse é o objetivo. Porque para uma galera aí, para uma galera do meio político, esse estado de coisas é vantagem porque é uma plataforma política. Veja o que Castro está fazendo. Para outros, e muitas vezes essas coisas são coincidentes também, a violência é um negócio extremamente lucrativo, né? Como Sofia bem põe também, quem é que ganha dinheiro com venda de armas? Quem é que ganha dinheiro com venda de drogas? Né? É um negócio, a manutenção do estado de coisas, de um estado de coisas violenta, é interesse. E essa operação, ela é muito bem sucedida. Nisso Castro tem razão. Tá aí, vou dar razão. De fato, essa operação foi muito bem sucedida pro que ela pretendia. Só que o que ela pretendia não era acabar com criminalidade. Exatamente. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Isso aí, chat. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. Um dia difícil. Vamos lá.